Olá, meus irmãos, estamos aqui reunidos mais uma vez para o nosso momento de reflexão na Palavra do Senhor, e no qual estaremos dando prosseguimento agora ao nosso estudo no livro de Abacuque. E como os irmãos sabem, na semana passada ficamos no verso de número 6 e hoje leremos o verso de número 7 até o verso 15. E será o texto do nosso estudo hoje pela manhã. Então, desde já, se os irmãos puderem, abram suas Bíblias comigo lá em Abacuque capítulo 3, a partir do verso de número 6 até o verso de número 15. E você que está chegando agora na nossa série de estudos, seja muito bem-vindo a outros vídeos aqui que você pode acompanhar essa série de estudos e que você possa também ser edificado como nós estamos sendo até esse momento. Amém? Já que você abriu a sua Bíblia lá em Abacuque capítulo 3, do verso 7 até o verso 15, leamos juntos agora nesse momento. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira, calcas aos pés as nações. Tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça do guerreiro do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Esse é o nosso texto, meus irmãos. E se você puder, curve sua cabeça e estejamos orando agora ao Senhor nesse momento. Amém? Bondoso Deus e eterno Pai, pedimos a tua graça, Senhor, mais uma vez. Que o Senhor nos conduza nesta reflexão e que possamos, ó Deus, aprender aquilo que o teu servo, o Deus, o profeta Abacuque, escreveu para nós, Deus, o qual o Senhor nos entrega através da tua palavra. É assim que nós, nesse momento, oramos a ti, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós estamos chegando aos momentos finais de Abacuque. Como vimos, Abacuque encerrou, ou está encerrando o seu livro com um cântico. Depois de tantas reflexões e tantos momentos de sofrimento, agora Abacuque encerra seu último capítulo com um salmo, um cântico, né? Uma oração em forma de cântico. E alguns acreditam que Abacuque esteja descrevendo uma teofania, ou uma manifestação visível de Deus, utilizando de figuras que são encontradas no próprio Antigo Testamento, no Êxodo, na proclamação da lei, na entrega da lei e na promessa de Deus para Israel com Canaã. Então, Abacuque traz esses elementos expressos no seu salmo. Na semana passada, como eu disse, nós vimos dos versos 3 até o verso 6, onde podemos perceber que o profeta nos apresenta uma nova concepção da soberania de Deus. A ideia que Abacuque tinha nos primeiros capítulos, ou no primeiro capítulo e a metade do segundo, não é a mesma concepção que ele tem agora. Um desenvolvimento revelacional foi dado a Abacuque. Abacuque passa por um processo de progressão. Ele está compreendendo a cada momento quem Deus é. Ele pode agora perceber que Deus não é mais aquele que está em silêncio segundo a sua concepção inicial, mas aquele que está agindo desde a eternidade.
Ele agora pode perceber que Deus não é aquele que está imóvel, como ele percebia antes, mas o Deus que está agindo em todo o tempo. E hoje nós continuaremos com o nosso penúltimo estudo, falando ainda sobre essa oração, sobre o cântico do profeta Abacuque. E, meus irmãos, agora sim, nos voltando para o nosso texto, a partir do verso 7, nós lemos o seguinte: vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. E, meus irmãos, aqui nós vemos de fato essa nova compreensão de Abacuque sobre quem Deus é e o que ele pode fazer. E a sua ação não se restringe a só as criaturas inanimadas, né, como nós vimos nos versos anteriores de 3 a 6. Mas a sua ação é tamanha que ele está agindo também com os seres criados, com vida, né, incluindo as nações. O que Abacuque está nos mostrando aqui é que agora ele pode ver a ação de Deus, do Senhor, agindo entre as nações. Tudo aquilo que Abacuque via como um momento de silêncio ou quietude de Deus, agora ele pode compreender que é uma ação soberana de Deus. Deus está agindo em meio aos povos durante toda a história do mundo, durante toda a história de Israel. Deus levanta reinos e abate reinos. Ele suscita reis e destrona reis. As nações poderosas são para ele como um pingo que cai em meio ao mar, como um grão em meio a uma balança de precisão. Deus é soberano a esse ponto. E, meus irmãos, nós seguimos com o texto no verso 8, diz o seguinte: acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Vejam, meus irmãos, o vislumbre de Abacuque, de um poder glorioso de Deus, uma manifestação do próprio Senhor em toda a sua glória e majestade. O profeta está nos ilustrando esse Deus ao qual agora ele pode perceber. Um Senhor que põe sobre o estrado dos seus pés rios, mares e montanhas. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor que está agindo. Abacuque está contemplando agora esse Deus. Ele percebe que o resultado da ação do Senhor é de dirigir o universo, as nações. Para Abacuque, meus irmãos, Deus é como um guerreiro vitorioso, sentado em sua carruagem de vitória. E daí, meus irmãos, Deus é este guerreiro para Abacuque. E daí, meus irmãos, daqui até o verso 15, Abacuque irá nos mostrar as virtudes e as grandezas desse guerreiro. Ele nos traz uma imagem desse guerreiro vencedor, em suas grandes carruagens, com os mais velozes cavalos, em sua marcha triunfante de vitória. E, meus irmãos, nessa corrida triunfante, Deus é o poderoso, o Senhor. Diante dele o mar se abre, a terra se fende, os montes se contorcem, as profundezas do mar escutam o estrondo da sua voz e se dão a ouvir. Este é o Senhor Todo-Poderoso, ao qual, enfim, Abacuque pode perceber. E, meus irmãos, lembrem, Abacuque só pôde entender isso porque o Senhor quis revelar-se a Abacuque. Sem o auxílio de Deus, nós jamais compreenderemos quem Deus é. Sem a ação de Deus vindo ao nosso encontro, nós jamais perceberemos o poder grandioso de Deus. E, meus irmãos, Abacuque nos apresenta dos versos 8 a 11 um guerreiro rei, um poderoso Senhor, que é Senhor sobre todos os elementos da natureza. Toda a sua criação está no controle das suas mãos. Nada, meus irmãos, está distante das mãos de um poderoso Deus, do nosso Deus. E é isso que Abacuque nos apresenta. Vejam ainda, meus irmãos, no verso 9.
tiras o descoberto do teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Veja, meus irmãos, este guerreiro é o Senhor, ele é aquele que está com seu arco em mãos, preparado para vencer. Não lhe falta poder. Essa aljava repleta de flechas é a grandeza do seu poder. Não lhe faltará recursos em meio às batalhas dessa vida. Não faltará alcances para o Senhor. Nada estará distante dele. Esse guerreiro poderoso ao qual Abacuque, enfim, pode contemplar. E nós seguimos ainda, meus irmãos, no verso 10. Os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de águas. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem as suas mãos. Meus irmãos, esse Deus é aquele que contorce os montes. Os montes se prostram contorcidos diante da soberania de Deus. Não há poderes que estejam acima do poder de Deus. É Ele que move as montanhas. Ele faz o mais profundo do abismo dos oceanos alcançarem ou serem alcançados pela sua voz. Esse, meus irmãos, o Deus Todo-Poderoso, ao qual Abacuque pode contemplar durante todo o seu canto. E por isso, meus irmãos, Abacuque está engrandecendo, enaltecendo essas virtudes desse Deus. E ele segue, meus irmãos, ainda no verso 11. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Meus irmãos, que Deus poderoso é esse? Os astros não são nada diante do resplendor desse grande Deus. A sua luz excede a luz do sol. E o sol e a lua prostram e cessam seus movimentos diante da presença desse Deus. Lógico, meus irmãos, Abacuque está nos trazendo uma imagem figurada, né? O sol e a lua não vão parar. Embora que, se o Senhor quisesse, Ele poderia. Mas o que Abacuque quer nos trazer com esse louvor, com este salmo, é que diante da glória de Deus, diante da glória desse Deus, até o sol e a lua cessam, se aquietam reverentemente diante da presença desse Deus. O sol e a lua param nas suas moradas, porque o Senhor está agindo. O Senhor está agindo. E, meus irmãos, nós aqui temos que tomar ideia de duas questões que nos devem nos saltar a esse texto. Meus irmãos, a partir aqui do verso 12. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Por que tanto poder? Porque o Senhor usará de tanto poder e manifestou tanto poder a Abacuque. Porque agora Abacuque conclui essas verdades. Porque Abacuque agora compreende que, em primeiro lugar, meus irmãos, Deus lançará todo o seu poder contra os ímpios, contra aqueles que não se prostraram diante dele, todos aqueles que foram impenitentes, que foram enriquecidos com seus próprios orgulhos, que se envaideceram com as suas conquistas. Esses que tomaram do mais fraco, esses receberão o cálice da ira de Deus. Vejam que o texto diz, como esse texto do verso 12 é forte. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés das nações. Esse guerreiro ao qual Abacuque nos ilustra está vindo em direção aos seus inimigos. O guerreiro rei derramará sua ira sobre aqueles que praticaram a iniquidade. Ele vem com toda a violência do seu poder, com toda a velocidade da sua força contra os seus inimigos. E, meus irmãos,
Ai daqueles que forem encontrados maus diante do Senhor, diante desse Deus, serão julgados e condenados e receberão em si mesmos o cálice de uvas amargas da ira de Deus. Meus irmãos, ai daqueles que não se arrependem dos seus pecados, ai daqueles que vivem uma vida corrupta, eles receberão o julgamento no dia do Senhor. Eles receberão o julgamento no dia do Senhor, meus irmãos. E em segundo lugar, o seu poder se destinará a salvar os seus eleitos. Glória a Deus, meus irmãos. Verso 13. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhes cobres de todo o fundamento. Meus irmãos, o Senhor se mostrou a Abacuque um guerreiro poderoso, capaz de discorrer e libertar o seu povo. Ele é tanto aquele que condenará os ímpios, quanto aquele que salvará os seus. Salvará o seu povo. Essa, meus irmãos, é a nova certeza que abunda da mente de Abacuque, que renova a sua fé, que vivifica a sua esperança no Senhor, em um Deus inabalável, em um Deus que é tão poderoso para castigar quanto para salvar. Quando um povo, meus irmãos, de Deus peca e viola a sua aliança, Deus o disciplinará e o restaurará. Porque, meus irmãos, o mesmo Deus que castiga é o mesmo Deus que restituirá. É o mesmo Deus que restaurará o seu povo. Um Deus que traspassa a cabeça dos guerreiros que se levantam contra o seu povo, contra seus inimigos, como diz o verso 14. É um Deus que marcha com os seus cavalos pelo mar, pela massa das grandes águas. Esse Deus poderoso é o Deus que salvará o seu povo. Meus irmãos, o remanescente prevalecerá, porque Deus o preservará. Judá está sendo disciplinada. Israel está sendo disciplinado, mas Deus preservará o seu remanescente fiel. Meus irmãos, precisamos crer que esse Deus fará o mesmo com a sua igreja. E, meus irmãos, o que podemos concluir com isso? O que podemos aprender com esse texto nesse momento? Em primeiro lugar, meus irmãos, o Senhor virá para salvar o seu povo diante das adversidades dessa vida, diante da violência, da doença, do pavor, do medo, das incertezas dos políticos, daqueles que roubam do pobre, daqueles que matam violentamente o pai de família. Meus irmãos, o Senhor virá para nos salvar. O Senhor virá para salvar o seu povo, daqueles que se arrependem dos seus pecados e o buscam como seu único Senhor e Salvador. O Senhor virá para salvar o seu povo. Ele sai para salvar o seu povo, meus irmãos. Esse Deus poderoso, esse guerreiro rei, esse homem majestoso que está aí na sua carruagem de vitória. Meus irmãos, Ele virá nos salvar. Ele virá salvar o seu povo. Ele nos tirará deste lamaçal, meus irmãos, que é este mundo, e nos restaurará a uma vida com Ele. Por isso, meus irmãos, podemos crer que tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar, meus irmãos. Tenhamos esperança nisso, pois o Senhor está vindo. O Senhor está vindo para salvar o seu povo. O Senhor está vindo para salvar os seus eleitos. Isso, meus irmãos, deve nos encher de esperanças. Deve encher o crente de grandes esperanças, porque, meus irmãos, diante de guerras, lutas, a certeza que o Salvador vem nos deve fazer descansar. E em segundo lugar, meus irmãos, a segunda lição que nós podemos aprender com esse texto é que Ele virá para trazer juízo.
O Senhor vem com seu poder, meus irmãos, e trará juízo para os pecadores impenitentes. Da mesma forma que ninguém poderá contra, meus irmãos, o Salvador, que salvará o seu povo, que tem salvado o seu povo através da sua palavra, através do seu sacrifício vicário na cruz. E destes, ninguém pode roubá-lo, meus irmãos, ninguém poderá livrar aqueles que estiverem na mão de um Deus irado. Ninguém, meus irmãos, poderá livrar aqueles que cairão na ira de Deus, que sofrerão as consequências de seus pecados, que tomarão o cálice de uvas amargas. Não há escapatória, não há um jeitinho brasileiro para comprar Deus. Deus é incorruptível, Deus é incomprável, meus irmãos, não há escapatória, meus irmãos. Ele vem para destruir aqueles que destruíram seu povo. Ele vem para levar a julgamento todos os ladrões, os roubadores, corruptos, assassinos, maldizentes. Estes todos aqueles que pecaram, mentirosos, fofoqueiros, esses serão destruídos pelo Senhor. Estes cairão na mão de um Deus irado. Ai deles, meus irmãos. Ai deles, porque eles cairão em um mal terrível, inescapável. E em terceiro lugar, meus irmãos, a terceira coisa que podemos aprender com esse texto maravilhoso. Ele virá para mostrar o seu poder. A carruagem de Deus marcha sobre o mar e caminha pela massa de grandes águas. Ele faz o impossível. Ele é o Deus do impossível. Não há limites, meus irmãos, para o poder de Deus. Ele é aquele que pode fazer todas as coisas. E todos verão quando Ele vir. Meus irmãos, todos verão o seu poder. Até o mais fiel dos ateus se prostrará diante da certeza dessa vitória, desse poder, desse Deus guerreiro vindo em sua carruagem de vitória. Ah, meus irmãos, todos verão. Hoje, muitos militam em tentar provar a inexistência de Deus. Mas quando Deus vier, meus irmãos, todas as teses caíram por terra. Todos os documentários serão inúteis, pois na sua vinda o seu poder será inquestionável. Todo olho verá a grandeza e a glória desse Deus. Porém, aqueles que Ele escolheu, aqueles que se arrependeram, esses estarão com o Pai. Esses estarão gozando das virtudes e das bênçãos da salvação. Mas aqueles que persistiram nos seus erros, eles aproveitarão. Mas aproveitarão do mal do Senhor, da ira de Deus sobre suas cabeças. Eles experimentarão do guerreiro vitorioso, do qual homem nenhum pode escapar. Ah, meus irmãos, mas nós, como Igreja de Deus, hoje, em meio às incertezas deste mundo, deste ano caótico, nós precisamos descansar nesse Deus. Precisamos, meus irmãos, compreender aquilo que Abacuque compreendeu. Em meio à inconstância do mundo, há um que é constante. Em meio às mutações deste mundo, há um que é imutável. E este é aquele que governa e reina para todo sempre. O Senhor, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Elion, o Senhor dos exércitos. Este é o nosso Deus. Meus irmãos, assim como Ele preservou o seu povo no Antigo Testamento, como Ele preservou o seu povo de Israel
Meus irmãos, Ele preservará o remanescente da sua igreja. Dessa igreja que a palavra diz que nem as portas do inferno poderão prevalecer contra ela. Não porque ela seja poderosa, não porque ela seja incorruptível, cheia de homens santos sem pecados, mas porque o seu Deus a preserva. O seu Deus que a disciplina, que a corrige e que a está restaurando. Esse Deus estará com ela em suas mãos e ela irá gozar do céu. Por isso, meus irmãos, esperemos confiantemente nesse Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, meu Pai, graças te damos nesse momento. Ó Deus, que possamos descansar em Ti, na certeza de que o Senhor é um Deus poderoso, que pode fazer todas as coisas, que governa todas as coisas. Terra, céu e mar estão diante das Tuas mãos. Ó Deus, por isso nos faça descansar em Ti, Senhor. Nos dá da Tua graça e nos faça descansar em Ti, Senhor. Ó Deus, abençoa o nosso dia, abençoa a nossa semana, Deus. É assim que nós oramos a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Até a próxima semana, onde nós nos vemos aqui no nosso último estudo no livro de Abacuque. Que Deus nos abençoe e cheguemos até lá. Amém? Tchau, tchau.